Curso Sempre. Inteligência em concursos. Sejam bem-vindos. Vocês têm que fazer. É o seguinte, como eu comentei aqui agora em off, né? A última prova foi a FCC. Tudo bem? Não confunda com Caixa Econômica, que foi outra, né, que nós estávamos comentando aqui antes a respeito disso. Como que é feita essa prova? O que mudou na prova da Fundação Carlos Chagas? Tem um post, inclusive, que eu coloquei há poucos dias sobre provas de tribunais e provas da FCC no Curso Sempre. Né? Que eu coloquei no site do Curso Sempre lá. Não sei se alguém já entrou no site ou se alguém viu, enfim. Essa parte de raciocínio lógico aí não era cobrado antigamente. Era a parte de matemática, matemática financeira e fim de papo. 2014 para cá, de janeiro para cá, começaram a ser cobrada esse tipo de raciocínio lógico. No entanto que as outras aulas era só, necessariamente, a gente trabalhava, quando não estava contemplado no edital, parte de porcentagem, operações com números reais, matemática financeira e fim de papo. Tudo bem? E agora com a FCC, a gente tem que colocar essa parte de raciocínio lógico também. Por quê? Nas provas de 2014, de janeiro para cá, quem baixar as provas de tribunal, qualquer outra instituição, vai perceber que onde tem raciocínio lógico, eles estão colocando lógica de argumentação também. Então, ou seja, uma, duas questões provavelmente deve vir no meio da parte de matemática. Tá? Então tem que ficar esperto em relação a isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver primeiro, essas 5 aulas iniciais é aula de raciocínio lógico. 5 aulas depois é a matemática, quando fala de porcentagem, regra de 3, razão, proporção. E aí depois a matemática financeira, para fica um curso bem robusto. Agora você tem que fazer a sua parte também, né? Fazer exercício, quem já foi nosso aluno aqui já sabe como é que funciona. Tá legal? Essa parte aqui é bem fácil, não é difícil. Quem já teve, quem nunca teve parte de raciocínio lógico de argumentação? Todo mundo já teve? Todo mundo já teve, então eu posso pegar e falar numa linguagem bem menos acessível ou mais acessível? Então, quer dizer, vocês vão ter que perceber o que vai evoluindo aí com o tempo. Tá legal? Faça a sua parte, não é difícil, as primeiras aulas são fundamentais, joia? São fundamentais para que você possa desenvolver bem o curso. Legal? E te garanto, vai cair na prova. Tá? Vai cair isso aqui na prova. Pelo menos uma ou duas questões deve cair na prova. E uma ou duas questões faz toda a diferença. Concorda, Rose? Muito. Né? Então vamos lá. Olha aqui. Primeira parte que a gente vai ter que perceber é o trabalho em relação a proposições. Proposições. Tudo bem? Vamos colocar aqui o seguinte. O que você entende como proposições? Nós temos as proposições simples. E o que nos interessa realmente de estudo aqui, objeto de estudo, são as proposições compostas. Mas espera aí, vamos por partes primeiro para a gente poder, né? As proposições compostas. O que vai interessar mesmo para a gente é isso daqui. Legal? O que é uma proposição lógica? O que nós podemos entender como uma proposição lógica? O que é? Vocês que falaram que já estudaram proposições e tal, raciocínio lógico. O que é uma proposição? Cri, 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 né? Proposição, pessoal, é toda sentença em que você pode afirmar a sua verdade ou a sua falsidade, mas nunca ambos. Tudo bem? Então olha aqui, veja só uma coisa. Uma proposição simples, o gato late? É uma proposição? Tudo aquilo que você pode valorar como V ou F, você tem que considerar como sendo uma proposição. Tudo bem? Isto é uma proposição, porém ela é o quê? Falsa. Bacana? Outra, vamos lá. Que dia lindo. Uma exclamativa no português. Deixa eu pegar material para você aqui só um pouquinho. Olha aqui. Tudo que eu estou falando está no primeiro parágrafo aí, tá ok? Que dia lindo, pessoal. É a proposição? Exclamativas jamais serão proposição.
parabéns, feliz ano novo, feliz aniversário, que dia lindo, que belas flores. Então, exclamativas não são proposições. Legal? Outra, vamos lá. Então veja, até agora só essa daqui é a proposição. Uma sentença matemática, uma igualdade matemática. 2 mais 3 é igual a 5. É proposição? É proposição. Então sempre com aquilo na cabeça, que pode ser valorado como V ou F. Bacana? Outra, gente. Vamos lá. Evite o fumo. É uma proposição ou não? Imperativa. Já tiveram aula de português? Não? Já tiveram alguma coisa de português? Então nós temos as sentenças que são o quê? Exclamativas. As imperativas são essas que evite o fumo, vá embora, estude, leia o livro, faça aquilo. Não é proposição. Legal? Então você tem que isso daqui não é proposição, isso daqui não é proposição, e ainda, além do mais, que horas são? Interrogativa também não é proposição. Então a primeira coisa é identificar. Por quê? Ele pode colocar uma questão com uma série de sentenças e pedir para que você avalie o que é, o que não é proposição, não o seu valor verdade. Tudo bem? Então esse é o primeiro passo aqui. Segundo, muito bem, vamos continuar. Vamos pensar da seguinte forma. Como eu falei para vocês no início da aula aqui agora, o que me interessa mesmo são proposições, o quê? Compostas. É esse cara aqui que me interessa. É esse cara aqui. Porque eu vou juntar duas ou mais proposições e vou formar uma proposição composta. Tudo bem? Então, nesse caso, o que a gente vai precisar? Essas proposições compostas, elas são formadas pelos conetivos, que você já tem uma tabelinha aí no segundo parágrafo, uma tabelinha da nomenclatura, do símbolo lógico, tudo bem? E como que se faz a leitura. Então, pera aí um pouquinho, essa parte é bem interessante, sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar agora a parte dos conetivos. Esse cara que vai te dar sustentação para resolver quase todos os exercícios de lógica. Tudo bem? Então nós vamos precisar disso daqui. É como se fosse o quê? Operações matemáticas. Então veja só uma coisa, ó. Você vai tentando entender agora o que eu estou querendo dizer com isso. Eu vou pegar duas proposições aqui, que no caso eu peguei o gato late, tudo bem? Então não quero saber agora se é verdadeiro ou falso. E 2 mais 3 é igual a 5, que você falou para mim que essas duas aqui são proposições, não é isso? Então nós vamos começar a formar proposições o quê? Compostas. Joia? Então vamos ver qual que é a nomenclatura e quais são os símbolos lógicos que tem. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu trabalhar essa parte aqui. Veja só. Vou começar a manchar tudo aqui. Quando eu colocar aqui o gato late e 2 mais 3 é igual a 5, tudo que a gente for escrever ou trabalhar na lógica, a gente tem que pensar uma coisa, ó. Deixa eu passar o material para ela aqui. Toda. Nada, que isso? Ou você vai ter a linguagem corrente, ou você vai ter a linguagem simbólica. Tudo bem? A linguagem que eu colocar aqui, do gato late, eu vou nomear essa proposição como proposição P. Ou alguns exercícios vocês vão encontrar o A maiúsculo. É a mesma coisa. Inclusive, esse, se eu não me engano, eu coloquei com A maiúsculo. A e B, né? Se eu não me engano, tá? A proposição em seguida, eu vou colocar como Q. Ou colocar B. Tudo bem? Então, eu vou nomear todas as minhas proposições com P, Q, R com letra minúscula ou com A, B, C e assim por diante. Tudo bem até aí? Então agora eu preciso de quem? O nome já está falando, dos conetivos, para eu poder o quê? Formar essas sentenças, essas premissas lógicas para a gente poder trabalhar. Tá joia? O primeiro caso que você vai ter aí, o primeiro caso
tem um nome, é a tal da conjunção. Conjunção. Tudo isso que eu estou falando aqui, fique tranquilo que você vai, a noite inteira vai ver isso aí. Tá? Conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção, pessoal, é o nosso famoso E. Como assim o E? Bom, espera aí um pouquinho. Se a conjunção é o E, tem o seu símbolo lógico também, que é esse cara aqui. Então quer dizer o quê? Se eu quiser formar uma proposição P e Q, utilizando os dados que você tem aqui, ou até mesmo A e B, né, que você vai trabalhar, ou um ou outro, tanto faz, é a mesma coisa. Qual é a linguagem corrente que você tem disso daqui? O gato o quê? E 2 mais 3 igual a 5. Tudo bem? Assim como você pode ter o seu inverso. Ou seja, Q e P. 2 mais 3 igual a 5. E o gato late. Tudo bem? Fazer essa associação da linguagem simbólica e linguagem corrente. Jóia? Isso aí vai ser uma constante durante todo o nosso trabalho de raciocínio lógico. Jóia? Então veja. Você já tem o primeiro símbolo. Você já tem o primeiro conectivo, que é a conjunção, que é o nosso E. Bacana? Segundo, disjunção. A disjunção toda é o nosso ou. Tudo bem? Tudo bem aqui? Nada. A disjunção é o nosso ou. E o nosso ou tem também o seu símbolo lógico, que é esse chapeuzinho aqui. Ó. Mesinho aqui, né? Na verdade. Então já muda completamente a característica aqui. Ou seja, o gato late, ou 2 mais 3 será igual a 5. Ou é igual a 5. Tudo bem? Então está associando uma coisa com a outra. Então você vai precisar disso daí. Jóia? Temos mais. Né? A mais cobrada em provas. Condicional ou também dita implicação. Implicação. Que é esse sujeito aqui. E aí nós temos aqui. Pode fazer um asterisco nesse cara aqui, que esse cara vai aparecer em vários momentos aí. Jóia? Bom. Nós vamos ainda chegar lá. Isso aqui é só disjunção. Tá? Disjunção exclusiva é ou. Tá legal? Esse aqui é só disjunção. Na verdade, ela é inclusiva. Tá bom? Então, esse aqui é um caso. E daí um outro. Geralmente eu faço por último para não confundir as duas uma ao lado da outra. Tá legal? Então, veja, condicional a nossa implicação. Pessoal, qual é a leitura que se dá? Se, proposição, então. E aí, claro, que vão aparecer outras variações do se então. Ou seja, olha só, na sua linguagem simbólica ela vai ficar com esse formato aqui, ó. Se P, então Q. Tudo bem? Isso vai aparecer bastante. Então você vai identificar dentro dos exercícios mesmo, você já vai ver. Né? Se alguma coisa, então outra. Essa é a condicional. Bom, então você pode encontrar como se, então. Você pode encontrar como se, proposição, e apenas uma vírgula. Não preciso necessariamente escrever o então. Tá aqui. Tem mais uma? Quando alguma coisa, então
outra. Não precisa escrever o então também. Joia? Então você tem essas variações de linguagem. Então o que você pode ter ali em relação ao nosso o gato e o 2 mais 3? Se o gato latir, ou se o gato late, então 2 mais 3 será igual ao quê? A 5. Se o gato late, vírgula, 2 mais 3 será igual a 5. Quando o gato latir, então 2 mais 3 será o quê? Igual a 5. Então veja que ela tem já um maior número de variação de linguagem. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo bem? Então, por que nós estamos fazendo esse princípio aqui fundamental? Para a identificação daquilo que você vai resolver. Você vai ver que isso é muito importante. Joia? Adelante. Conjunção, disjunção, condicional. Mais uma. Vou apagar a conjunção aqui, ó. A C e somente C, que é a bicondicional. E a bicondicional. Vamos ver aqui. Eu não sei se está seguindo a ordem, mas eu acredito que sim. Né? Daí daquele quadrinho resumo, né? Que você tem aí. Joia? Então a bicondicional, ela vai ser este símbolo lógico aqui. Bicondicional é dos dois lados, né? Condicional um lado só, bicondicional os dois lados. Tudo bem? Bom, e daí eu vou ter o quê? C e somente C. Proposição. Né? Você tem aqui. Deixa eu apagar esse outro aqui. Que daí nós vamos ter essa situação aqui. Se você escrever o gato late, C e somente C. Tudo bem? 2 mais 3 será igual a 5. Bacana? Então você já tem o quarto conectivo. O E, o OU, o C então, o C e somente C, e agora aquele último que você tinha perguntado aqui, né? Que é a disjunção exclusiva. A disjunção só que ela é o quê? Exclusiva. Bom, peraí. Esse cara aqui tem este símbolo lógico, igual o outro, só que ele tem esse tracinho embaixo. E ele é completamente diferente do OU. Por quê? Porque a leitura que se dá é ou proposição ou proposição. Bom, então peraí. Então esse cara aqui, ó. Qual é a leitura que se dá desse cara? Naquele lá. Ou o gato late, ou 2 mais 3 será igual a 5. Completamente diferente de o gato late, ou 2 mais 3 igual a 5. Tudo bem? Então nós temos aqui os 5 conectivos. E aí você vai ver que embaixo daquela tabelinha ali, ela tem mais uma. Mas não é conectivo, é negação. Ora, se 2 mais 3 é igual a 5, é uma proposição, eu posso negar? Então tudo que você tiver na lógica que é verdadeiro, ou tudo que você tiver na lógica ser falso, você pode fazer o quê? A sua negação. Por exemplo, o gato late. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? Né? No nosso conhecimento é o quê? Tem algum gato que late? Vocês conhecem algum gato? Não. O gato que late, o gato late é o quê? Falso. Qual seria a sua verdade? É a negação disso daqui. O gato não late. Tudo bem? Então é a negação da proposição. Então a negação ela vai aparecer em qualquer conectivo de trabalho aqui que nós vamos ter. Qualquer proposição. Tudo bem? Então essa é a ideia central aqui primeiro. Bom, mas peraí, como que simboliza isso também, né? Vamos ver. A negação, veja só, a negação, se eu colocar aqui para você, esse símbolo lógico na frente da minha proposição, você está simplesmente o quê? Negando. Não vá falar que o gato mia. Isso não te garante a verdade. Tudo bem?
O gato late, o gato o quê? Não late. Bacana? Então você faz essa negação. Tem mais aqui. Não é verdade, atenção com esse cara aqui. Não é verdade que o gato late. Você tem toda a liberdade de trabalhar com esse cara aqui. Não é verdade que, desde que a proposição fique mantida. Quer ver só uma coisa? O gato late, beleza? É a proposição o quê? Não, lá. É A, B, o que que é? P, né? P, no caso. É isso daqui. Não é verdade, eu estou negando. Mas esse cara você só vai poder usar com essa liberdade que eu estou falando aqui, numa proposição simples. Por quê, Ricardo? Pelo seguinte, bom, o que acontece de vez em quando aqui? Então vamos ver. Se você fizer a montagem errada, já era. Você perde a questão, tá? Isso não vai acontecer. Você vai ser alertado aqui, ó. Veja. Eu te pergunto se essas duas proposições, elas têm alguma diferença. Qual é a diferença? A de cima está negando o quê? Só a primeira. E a de baixo? Está negando tudo. Então quer dizer que a pergunta que eu faço agora é a seguinte, eu posso falar na primeira? Não é verdade que o gato late e 2 mais 3 é igual a 5. Posso? Não posso. Quando você colocar não é verdade que, é porque você está negando tudo que está depois dela. Nesse caso, por que eu falei que você tem liberdade? Porque essa proposição aqui é simples. Não é verdade que o gato late. Não é verdade que 2 mais 3 é igual a 5. Então não tem problema nenhum. Você vai ter o sentido da negação aqui obrigatoriamente. Bacana? Mas aqui, meu caro, você não pode falar o quê? Não é verdade que. Porque quando se fala não é verdade que, você tem que falar em relação a esse daqui. Então isso aqui para nós, ó, não é verdade que o gato late e 2 mais 3 é igual a 5. Tudo bem? Então quando você encontrar, e vai encontrar daqui a pouco, o exercício com não é verdade que, no sentido simples, bacana, sem problema nenhum. Mas quando tiver no sentido de negar uma proposição composta, ele está negando o todo. E ademais, veja, eu sei que tem gente que está louquinho para fazer isso daqui. Porque na matemática ele faz a distributiva. Não é verdade? Não pode. Não é a mesma coisa. Tá? Existe uma outra regra que nós vamos ter que aplicar para isso daqui acontecer. E isso daqui tem que trocar conectivo. Tá joia? Então não faça distributiva aqui, né? O cara quer distribuir aqui. Também não pode. Então veja, eu já alertei você sobre o que é a proposição. O que você trabalha em relação à linguagem dos conectivos. Tudo bem? Um cuidado com a negação, nesse sentido da negação. Não é verdade que, quando aparecer. Tudo bem? Então aqui eu não posso escrever não é verdade que. Joia? Mas aqui eu me obrigo a usar não é verdade que. Joia? E não posso fazer a distributiva de um para outro.